Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e vou dizer pra vocês, é difícil fazer um vídeo desse. Quando você vê a notícia, você vai entender, meu caro irmão, que o brasileiro jamais pode se dar o luxo de apoiar político. Você quer votar no governo, no Bolsonaro? Faça isso, coloque uma faixa na cabeça com o nome mito e vá lá votar. Você tem todo o direito disso, mas esteja pronto para protestar contra propostas ruins, seja quem for que esteja lá. Esse governo tem pontos bons, é fato, é a favor do direito do cidadão se defender, é contra essa libertinagem que está aí, afrontando a família, a moral e os bons costumes, mas na parte econômica é um verdadeiro desastre. O lucro da Petrobras mostra que eles estão sangrando o país. Paulo Guedes, o Paulo Jegues, foi colocado ali para entregar tudo que o Brasil tem de valor. E agora, o pobre vai ter que voltar a usar lenha. Olha essa matéria. Petrobras vai aumentar preço do gás natural em 19% a partir de domingo. Matéria recente de 29 de 4 de 2022. O gás aqui na minha região está a R$ 110 e a prazo 120. Os caras vão aumentar ainda mais 19% do preço, meu irmão. Você tem ideia do que é isso? O preço do gás vai aumentar a partir do próximo domingo, 1º de maio, nas refinarias, ou seja, vai aumentar lá na fonte. É óbvio que quando chegar até você, meu irmão, no consumidor final, vai ser muito maior esse aumento. A Petrobras anunciou hoje que o metro cúbico do gás natural, usado para abastecer casas com gás encanado e veículos com GNV, gás natural veicular, vai ficar 19% mais caro para as distribuidoras. O valor pago pelo consumidor, porém, também depende da margem de lucro dos revendedores e dos tributos estaduais e federais. A matéria tenta passar aquele pano, meu irmão. Eles ganham bem para fazer essa passada de pano, porque veja bem, quando é outros assuntos, principalmente envolvidos com a lacração, eles distorcem os fatos para descer o porrete no governo. Quando se trata de privatização, por exemplo, quando se trata da entrega do nosso patrimônio, aumentos abusivos explorando o povo, eles não saem em defesa. Aí eles dão, ao contrário, uma amenizada. Então você vê que o sistema da mídia, ele faz o que o povo deveria fazer e aprender a fazer, apoiar pontos. Não levantar a bandeira como se fosse um time de futebol e ficar ali. Ah não, se eu criticar o cara, se eu cobrar alguma coisa dele, eu fortaleço o outro lado. Essa é a ideia que eles querem que você tenha. Por isso é que ambos os lados trabalham por uma extrema polarização no Brasil. Ambos os lados fazem isso, criam militantes. Porque o militante ele não pensa. Ele faz o que o nome diz, ele apenas milita, mais nada. De acordo com a empresa, o reajuste foi calculado com uma base em uma fórmula que leva em conta o preço do barril do petróleo no mercado internacional e a taxa do câmbio. O novo preço deve valer ao menos até o final de junho deste ano. Agora você vê, quando o barril do petróleo internacional, que é um absurdo se cobrar PPI, sendo que o petróleo está aqui, nós temos capacidade de refinar esse petróleo, inclusive a refinaria que venderam, né, com a alegação que não, isso aí vai trazer concorrência. Não existe concorrência nesse meio. É um meio restrito, porque os mesmos empresários que são donos de uma determinada ação, eles também compram da outra, então eles são donos de tudo. E quando você vai ver lá no final do topo dessa pirâmide, são 13 famílias, acredite você ou não. Isso é a realidade do mundo, é um esquema de pirâmide. Então é óbvio, para você que pensa, enxergar isso, que se eu sou dono da letra A, letra B, letra C, eu não vou diminuir preço, ao contrário, eu vou fazer um cartel e segurar o preço. Você vai ter a ideia que o produto vale aquilo mesmo e acabou. Pague e ponto final. Quem não pode, não paga e fica sem. É isso que eles querem fazer. Eu li até um comentário essa semana de um irmão nosso aqui que está sempre acompanhando os vídeos. Como eu digo a vocês, eu estou sempre de olho nos comentários. Eu não lembro o nome dele, mas é até bom porque eu acho que representa o que muitas pessoas pensam. Eles dizem, Davi, você não acha que quando você grava vídeo no carro, grava vídeo na moto, você está incentivando as pessoas a consumir mais combustível? Ao invés de elas pararem de consumir e deixar a gasolina lá, e o governo perceber que isso é um protesto, que ninguém vai consumir enquanto não baixar os preços, isso funcionaria, meu irmão, se o mundo não estivesse globalizado. Essa proposta de parar de consumir, ela surgiu na greve dos caminhoneiros, na primeira greve dos caminhoneiros. Inclusive era a coisa certa naquela época a se fazer, porque se tratava de apoiar a greve. E aquele era o momento de deixar de consumir combustível para apoiar a parada dos nossos irmãos. Só que, não tendo greve, parar de consumir combustível seria tudo que o mercado quer. E o que os políticos manipuladores de outras nações que dão palpite aqui gostariam. Ia sobrar muito mais combustível, ia ter mais oferta, o Brasil parou de consumir, tá todo mundo andando de jegue, beleza.
tem mais combustível sobrando, esse combustível que deveria ser vendido ao povo brasileiro, o povo agora só anda de jegue, vamos vender para a Europa, para os Estados Unidos, e etc, mais barato. Era isso que iria acontecer na mesma hora. Eles não iam ter um só real de prejuízo, pode ter certeza, eu digo isso a vocês com 100% de certeza. Nós temos que aprender mais com o povo da França. Eu não vou dar detalhes aqui, mas você sabe o que é que rolou na França. Inclusive durante as eleições. Vira e mexe lá, o povo vai pra rua e para tudo. Basta falar em aumentar alguns centavos no metrô. Basta falar em tirar o poder aquisitivo deles, diminuir um pouco o poder aquisitivo deles. E ao contrário daqui, eles sabem quanto estão pagando de impostos. Então eles não aceitam de forma alguma empobrecer. Eles vão pra rua e forçam as autoridades a recuar na agenda. Aqui no Brasil, se você se enfinhar dentro de casa, eu não vou consumir mais combustível, e todos os meus amigos, o Brasil todo, eu tenho o poder de fazer todos pararem. Sabe o que é que eles iam fazer? Mandar esse combustível para fora. Como você ouviu, há uma demanda muito grande por combustíveis lá fora. Inclusive eles usam isso por motivo. Os cabos eleitorais aqui disfarçados, eles dizem isso, olha, existe uma demanda muito grande lá fora, é óbvio que os combustíveis estão no preço, subiu no mundo todo. Mas o mundo todo não tem combustível como o Brasil. O mundo todo não tem a mão de obra que o Brasil tem. O Brasil poderia ser autossuficiente se as autoridades quisessem, mas se deixa se tratar assim. E o povo não está entendendo o cenário que a gente está incluído. Ninguém vai lutar a nossa luta, meu irmão. Ou o povo começa a protestar, ou o povo começa a se levantar, ou do contrário, sempre vai vir esses caras falando manso, dizendo que é assim mesmo, que você tem que aceitar isso e acabou. O PT, que a gente sabe que é o pior lado dessa história toda e o que ele quer fazer com o país de novo, como já fez antes, quebrou a nossa nação, mas em relação ao combustível, ele resolve no mesmo dia que entrar, como ele falou. Tira esse PPI, começa a se cobrar lucro versus despesa, acabou. Vamos ter combustível aí a no máximo R$ 4,50. Ô Davi, mas isso não vai quebrar a empresa, isso vai diminuir o valor de mercado dela, com certeza. Mas você ganha o quê? A Petrobras sendo uma empresa valiosa, valendo bilhões em ações, você não é acionista. A empresa tem que se vir ao país. Se vão desvalorizar ela lá fora, é problema deles. O importante é que ela sirva a nação. Ponto final. Vamos lucrar no que a gente vender a eles. Nós tiramos tanto combustível, meus irmãos, tanto barril de petróleo, que nós não conseguimos consumir tudo. É muito petróleo. Então vamos vender, vamos lucrar, vendendo pelo preço de mercado. Aqui dentro tem que ser praticado o preço que as pessoas podem pagar versus lucro. Ganhamos em real, vamos pagar em real. Quanto é que a empresa quer lucrar? Tantos por cento? Beleza. Vamos pra cima. Agora lucrar 500%, 400%, isso é um absurdo. Então se vendeu uma das nossas refinarias e ela hoje é a que cobra mais caro de todas, porque ninguém compra nada, meu irmão, para fazer caridade. Você por acaso venderia tudo que você tem para comprar alguma coisa e iria fazer caridade com essa coisa? Você não faria isso. E por que você acha que o sistema vai fazer? Milionários que nem nascidos aqui são, nem te conhecem e, para falar a verdade, nem gostam da nossa cultura. Por isso é que tentam mudar. O discurso é que não, a cultura não deve separar, deve unir. Isso é uma tentativa de destruição da cultura individual de cada setor, de cada região, de cada indivíduo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos continuar aqui. A atualização trimestral para o gás e anual para o transporte atena volatilidades momentâneas e assegura previsibilidade e transparência. Os contratos são publicados e divulgados no site da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, disse em comunicado. Com a treta na Ucrânia, o preço do barril do tipo Brent tem ficado na casa dos $100, cerca de R$ 492, ante uma média de $65, R$ 320 no mesmo mês em 2021. Agora, veja bem, se tivesse uma queda, como aconteceu agora há pouco, teve uma queda nesse preço, o que é que eles fizeram? Não repassaram, disseram que é mais fácil, o próprio Paulo Jegues disse isso, era mais fácil erradicar a pobreza do que subsidiar, do que baixar esse preço do combustível. Eles continuam dizendo aqui que o cenário geopolítico também foi a justificativa para o aumento do preço da gasolina, diesel e tudo mais. O preço médio do litro da gasolina comum ficou em 7,27 na mesma semana, entre 17 e 23 de abril. O maior patamar, né, desde que o órgão começou a divulgar o levantamento semanal de preços em 2004. E aqui a mídia se resume apenas em dar a notícia, né? Porque isso aqui tem a ver com os anunciantes deles. As pessoas que estão lá ainda fazendo propaganda nas suas TVs, bancando o salário deles, são a favor disso aqui. Então eles não vão fazer matérias atacando esse ponto do governo, que é justamente o ponto que está acabando com todos nós. Eles atacam os pontos que são bons pra gente, né? Defesa da moral, da família, dos bons costumes. Esse lado eles atacam ferozmente.
Mas o lado que beneficia aqueles que molham a mão deles, aí não. Aí eu fico calado, aí eu passo apenas a notícia, me limito a apenas isso. Agora você imagina aí um aumento de R$20 no preço do seu bujão, né, 19%, vai dar mais ou menos isso. Você imagine quantas pessoas vão passar fome literalmente. Os preços subiram e agora recentemente a gente teve uma queda no dólar, que estava assim que cacetada, baixou para menos de 4,60 e a gente não teve esse repasse no preço dos combustíveis, porque toda vez que aumentou o dólar, nós precisamos reajustar os preços. Aumentou o preço do barril de petróleo, nós precisamos ajustar os preços. Baixou, não dá para baixar porque isso é uma tendência mundial, é isso que eles falam. E o brasileiro tão polarizado, tão cego, quanto mais as pessoas assistem, repito, esses cabos eleitorais disfarçados de jornalistas, que ganham muito para fazer o que fazem aqui pelas redes, e as pessoas não enxergam isso, você vê que é sempre os mesmos grupos falando as mesmas coisas 24 horas por dia. Termina um, começa o outro. E o brasileiro, ele não tem costume com a política, ele não sabe como é o jogo. Então ele vê essas pessoas e pensa, não, são jornalistas, eles estão explicando o que está acontecendo. Ah, eu preciso defender o governo a todo custo, porque o outro é bem pior. E aí eles pintam o outro cada vez mais monstruoso, porque só dessa maneira, essa é a única maneira de manter as pessoas como elas estão. Ao mesmo tempo que elas vão se alienando, a barriga literalmente vai roncando. Parece que o povo não anda nas ruas. Você vê os comércios quebrados, você vê as pessoas abrindo mão dos seus bens. Eu tenho amigos que estavam indo bem, estavam montando seu negócio próprio, já estava saindo do aluguel e hoje está voltando tudo, meu irmão, como se estivesse começando a vida de novo. E como pode ser isso se o cara não deixou de trabalhar, se cada vez o cara tem mais cliente? Como é que pode uma coisa dessa? É simples, meu irmão, é só você ver quanto está sendo cobrado de impostos. As pessoas estão sendo sangradas, para quê? Para cobrir o custo Brasil, mandar juro para a banca internacional, manter a boa vida dos políticos e suas regalias. E sempre que algum deles, né, nesses grupos bolsonaristas mesmo, quando alguém diz, rapaz, está muito caro, você tem que defender o presidente. É isso que a esquerda quer que você pense. E aí começam a fazer contas absurdas, fazer comparações, muitas vezes até levando em conta o salário agora contra o salário de 10, 20 anos atrás. É um absurdo, eles fazem uma lavagem cerebral, principalmente naqueles mais humildes, que pensam que estão se informando sobre política e na verdade não estão sendo alienados. Estão assistindo propagandas eleitorais disfarçadas de jornalismo, repito, e acham que estão sendo informados. E aí o que é que acontece com isso, meu irmão? A miséria total no país, porque só existia um sentimento que todo brasileiro deveria sentir nesse momento, que era repúdio à política, era indignação, era o sentimento de alguém que acabou de ser roubado. Quem já passou por essa experiência, quem não, espero que nunca passe, mas quem passou sabe como é ruim você perder alguma coisa que você trabalhou, seu salário, algum bem seu, alguém leva sem ter trabalhado, toma de você, e o sentimento que você fica pós o roubo é pior do que o próprio roubo muitas vezes. Quem passou sabe muito bem disso. Esse é o único sentimento que deveria estar no coração de todos os brasileiros, e eu generalizo mesmo, todos. Mas muito pelo contrário, o que você vê é o quê? Apoio, pessoas brigando por isso, até dentro das suas próprias casas, dentro da sua própria família, porque quanto mais eles pintam o outro lado como monstro, mais polarizadas as pessoas ficam, mais espaço eles têm para agir arbitrariamente e fazer esse tipo de coisa. É um absurdo, meus irmãos. Deixa aí a tua opinião, o que é que você sente em saber que o gás de cozinha vai subir de novo, o combustível já subiu, como a gente falou. Tem cantos aqui no Brasil que o pessoal está pagando R$ 8,60, nós mostramos isso no nosso vídeo. Enfim, meus irmãos, é lamentável, é triste, eu realmente só lamento, porque dessa forma, meus irmãos, eu vejo que muitas pessoas vão passar fome mesmo. Enfim, fiquem todos com Deus, um abraço, seguimos juntos.